tudo bem? Meu nome é José Fernando e nós vamos estudar hoje a equação quadrática, que nós conhecemos também como equação do segundo grau, e a sua resolução pela fórmula geral, que aqui no Brasil é conhecida como Bhaskara, e em outros países é chamado simplesmente de fórmula geral. Existem estudos, teses sobre por que se chama Bhaskara aqui no Brasil, que é o nome de um matemático da Idade Média, né? Mas não é o nosso assunto hoje e nem discussão, né? Vamos trabalhar com a fórmula geral, ou Bhaskara, para resolver isso daqui, olha. Se eu tiver uma equação do segundo grau, ela é representada assim, ó, genericamente, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Essa é uma equação do segundo grau e nós temos que resolvê-la, mas antes de resolvê-la, eu quero trabalhar com alguns itens com vocês aqui. Por exemplo, se eu tiver uma equação do segundo grau dessa forma aqui, ó, x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. A primeira coisa que a gente tem que aprender a identificar é quem que é A, quem que é B e quem que é C. Né? O A e B são coeficientes do x. O A do x ao quadrado, o B é o coeficiente do x, e o C é uma constante qualquer. Todas elas são chamadas também de constantes. Né? Mas aqui a gente chama de coeficiente, coeficiente e constante. E igualado a zero. Olha, a letrinha A vai corresponder ao número que está na frente do x ao quadrado. Quando não tem nada escrito, é 1 positivo. Tá? Então o A está valendo 1. O B é aquele que está do lado do x. Tá? Então, o B aqui é o nosso menos 8 para essa equação. E o C é esse daqui, ó, o mais 12. Então, o que eu tenho? O A igual a 1, o B igual a menos 8, o sinal vai junto, tá? E o C igual a mais 12, ou simplesmente 12. Então, identifiquei quem é quem na equação. Agora fica fácil substituir na fórmula geral ou fórmula de Bhaskara, que a gente escreve assim, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada desse b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa fórmula aqui é demonstrável, mas só que demora muito tempo. Então eu vou direto nela. Uma outra hora eu gravo só para demonstrar essa fórmula. Então nós temos aqui, o que nós temos que fazer? A primeira coisa é substituir essas letrinhas por essas daqui, ó, que eu separei lá da equação. Então fica assim, x igual menos b. B está valendo menos 8, né? Então, como ele tem um sinal negativo, ele leva esse sinal junto, e para você não se confundir, abra um parênteses. Tá? Mais o menos, mais ou menos, né? Aqui o b ao quadrado é esse menos 8, ó, elevado ao quadrado. Menos o 4, que já é da fórmula, o a, que nós descobrimos que vale 1, e o c, que nós sabemos que vale 12. Tudo isso você vai colocar sobre 2 vezes o a, que aqui, para essa equação aqui, está valendo 1. Bom, continuando ali, ó. Você continua copiando, olha, x, menos com menos é mais, então vai dar mais 8. O mais a gente não é obrigado a colocar. Mais ou menos raiz quadrada de quê? 8 ao quadrado é 64, né?
ele está com sinal negativo, todo número negativo ao quadrado é positivo. 64. Menos quem? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 48. Tudo isso, como eu falei, sobre 2, que é 2 vezes 1, né? Que era o A antes. X, estamos chegando ao final. 8 mais ou menos 64 menos 48, fazendo a unidade 16 sobre 2. X, portanto, é 8 mais ou menos 16 a raiz é 4, porque 4 ao quadrado dá 16, né? Sobre 2. Então, terminando aqui, eu vou extrair, eu digo tirar ou extrair duas raízes, porque é uma equação do segundo grau. A primeira raiz eu chamo de x', mas tem gente que chama de x1, x2, chame da forma que você quiser, né? Mas eu vou usar aqui x', que é uma maneira tradicional que nós temos aí de atribuir um dos valores para o x, né? 8, eu vou pegar primeiro o sinal positivo, mais 4 sobre 2. 8 mais 4, 12, dividido por 2 dá quanto? 6. Então a primeira raiz, a raiz x' é 6. A segunda raiz é x. Agora eu pego o sinal de menos. 8 menos 4 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, o conjunto solução aqui para essa equação seria as raízes 6 e 2. Tá? Então, está aí a nossa fórmula de Bhaskara, né? A fórmula geral, e o seu uso. Existem variações dessa fórmula, que tem gente que calcula usando aqui como se fosse um delta. Nós vamos aprender isso aí em aulas subsequentes. Né? Por enquanto, a fórmula que a gente usa torta direita em matemática para resolver qualquer equação do segundo grau é essa daqui. Tá? Uma boa noite para você. Antes que eu me esqueça, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, dá curte a nossa aula se você gostou, né? E se inscreva e também ative o sininho. Tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Né? E um abraço. Até mais.